Atenção, atenção, Sereto News chegando com as informações do Corinthians. Hugo Souza é a bola da vez no Corinthians. Já que o Santos foi vetado pelo Fortaleza, o Fortaleza não deixou o Santos, não liberou o Santos para negociar com o Corinthians, o Hugo Souza passou a ser a bola da vez no Coringão. Hugo Souza, jogador do Flamengo, que está no Chaves, que estava no Chaves de Portugal. E o Palácios, em fora de combate, passou mais uma vez por uma cirurgia, está fora de combate. O lateral esquerdo corintiano não deve mais jogar esse ano pelo Coringão. Demitido, Thiago Gasparino foi demitido, responsável pelo scout, o responsável pela análise de mercado do Corinthians, pelo Cifute, foi demitido do Corinthians. Eu conto tudo isso para você e muito mais agora no Sereto News. Chegando hoje tem Coringão contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro. Roda a vinheta, produção. Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Sereto. Faça sua inscrição no canal do Sereto. É de graça, você não paga nada. Inscreva-se no canal do Sereto. Ative o sininho para receber todas as notificações. Ative o sininho. É sempre importante para você receber as notificações. Deixe o seu like. Apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença. Deixe o like bonito aí, rapaziada. Deixe também o seu comentário. Aqui você tem vez, você tem voz. No canal do Sereto eu leio todos os comentários. Em nome de Mais Ágil, tá precisando de dinheiro? Antecipe o teu FGTS agora mesmo. Fale com o pessoal da Mais Ágil e eles antecipam o FGTS para você. Na Mais Ágil, é mais ágil mesmo. E a Aposta Ganha, o patrocinador oficial do canal do Sereto é o Aposta Ganha. No Aposta Ganha, as maiores diversões com bônus imperdíveis. E olha só, você fazendo o cadastro com o meu link, você pode ganhar até R$ 200 de bônus para fazer a primeira aposta. Fazendo o cadastro com o meu link, você pode ganhar até R$ 200 de bônus para fazer a primeira aposta. Bônus que viram mais diversão. É no Aposta Ganha, mas aposte com responsabilidade, aposte com moderação, porque o site é para maiores de 18 anos de idade. Muito bem, vamos às informações do Corinthians, a começar pelo o Thiago Gasparino. Thiago Gasparino, depois de 6 meses, ele foi demitido do Corinthians. Thiago Gasparino, responsável pelo Cifute, responsável pela análise de mercado, gerente de mercado do clube. O Corinthians decidiu demitir o gerente de mercado do clube. O profissional chegou em janeiro deste ano, junto ao Augusto Melo, presidente do clube, que tinha como uma das suas promessas de campanha potencializar o departamento de análise de desempenho do Corinthians. A informação foi confirmada pelo Corinthians há pouco. A saída do profissional foi oficializada pelo Corinthians. O profissional se projetou no mercado no Atlético Paranaense em 2018 como coordenador de captação e prospecção de atletas no Furacão. O Thiago participou das conquistas da Copa Sul-Americana e da Copa do Brasil. O analista ainda atuou no setor de captação do Coritiba, foi CEO da Inter de Limeira e desempenhou o papel de executivo de futebol em equipes como Novo Horizontino e Remo. No Valladolid, da Espanha, o Thiago Gasparino, vinha atuando no setor de mercado, área em que trabalhou nesses 6 meses no Corinthians. O Thiago Gasparino auxiliou, de uma forma geral, todas as contratações do Corinthians nesta temporada, especialmente até a chegada de Fabinho Soldado, executivo de futebol do clube. O profissional teve uma importante participação na chegada de Igor Coronado, que veio do futebol saudita. Mas depois que chegou o Fabinho Soldado, a situação se modificou. O Thiago Gasparino foi ficando cada vez mais para escanteio, cada vez mais escanteado, que não foi utilizado. Ele mesmo, através das redes sociais hoje, ele disse que depois da chegada do Fabinho Soldado, que infelizmente as coisas não caminharam como prometido, já no final do janeiro, já no final de janeiro, ele fala, com a chegada do executivo de futebol, passei a não ter acesso aos treinos, às viagens, e nem pude montar a minha equipe de trabalho para entregar um trabalho de excelência na área para a qual fui contratado. Desde então, fiquei totalmente apartado, ou seja, fora das principais discussões sobre montagem do elenco profissional.
Apesar disso, segui fazendo o meu trabalho para entregar o que era solicitado e tudo relacionado às análises individuais e de mercado dos jogadores, sempre no intuito de ajudar o clube a tomar melhores decisões. Então, para quem pergunta, e o Cifute? O Cifute será que não vê isso? O Cifute será que não vê aquilo? Bom, o Cifute não estava participando das análises de mercado, não estava participando do dia a dia do Corinthians. É o que disse aqui o Thiago Gasparino e que acabou sendo demitido pelo Corinthians no dia de hoje. Quem manda no Corinthians hoje, quem manda no futebol do Corinthians, efetivamente, é o Fabinho Soldado, que veio do Flamengo para comandar o Corinthians e provavelmente é um profissional indicado pelo Fabinho Soldado, é quem irá comandar o Corinthians nos próximos, irá comandar o Cifute do Corinthians nos próximos dias, deve ser indicado para ser contratado para esta função. Muito bem, quero falar agora do Diego Palacios. Diego Palacios passou por uma nova cirurgia, hein? Por uma nova cirurgia no joelho esquerdo e segue como desfalque do Corinthians para a temporada. Nesta quarta-feira, o Corinthians informou, por meio de uma nota, que o lateral esquerdo Diego Palacios foi submetido a uma nova cirurgia. O jogador equatoriano passou por uma artroscopia no joelho esquerdo para a correção de uma lesão crônica de cartilagem, agravada após um trauma sofrido durante um treinamento. A cirurgia aconteceu externamente em um hospital da Zona Oeste de São Paulo e foi conduzida pelo Dr. Joaquim Grava e pelo Dr. Daniel Rosales, médico equatoriano que acompanha o Palacios desde os 15 anos de idade. A tendência é que o Palacios receba alta ainda nesta quarta-feira. Diego Palacios é desfalque do Corinthians desde o final de janeiro, quando sofreu uma lesão no mesmo joelho, na derrota contra o São Bernardo pela terceira rodada do Campeonato Paulista. O lateral, para tratar o problema, também foi submetido a uma artroscopia. O jogador iniciou a transição física junto ao restante do elenco no dia 11 de abril e ficou à disposição da comissão técnica no duelo diante do Atlético Goianiense. O jogador, porém, não esteve na lista de relacionados para o clássico contra o São Paulo. E agora fora também do jogo contra o Internacional e fora das demais partidas. Porque, segundo os médicos do Corinthians, ele vai demorar cerca de 5 meses agora para voltar à equipe do Corinthians. Mais 5 meses para voltar à equipe do Corinthians. E um detalhe, né? O Palacios já veio machucado, já foi contratado machucado, já foi contratado com problema na cartilagem do joelho esquerdo, já foi contratado machucado. Não dá para entender como é que ele passou nos exames médicos. Jogou apenas 15 minutos contra o São Bernardo, não jogou mais e não vai jogar mais, né? Com a camisa do Corinthians, provavelmente. Pelo menos nessa temporada não deve jogar mais com a camisa do Corinthians. Com isso, o Corinthians só tem, para a lateral esquerda, o Hugo, né? O Hugo acabou sendo o titular absoluto do Corinthians, né? Foi contratado, chegou meio que escanteado, chegou meio que fora como carta fora do baralho e acabou se transformando no principal jogador da lateral esquerda corintiana. E o Matheus Bidu, lateral esquerdo reserva, que também ganhou chance com essa saída do Palacios. Provavelmente o Corinthians vai tentar contratar um lateral esquerdo agora na janela do mês de julho. Por falar em contratações, o Corinthians está atrás de um goleiro. Bom, para o jogo de hoje, o Matheus Donelli vai ser o goleiro do Corinthians. Matheus Donelli vai entrar no lugar do Carlos Miguel que cumpre suspensão pelo 3º cartão amarelo. O Carlos Miguel que já está vendido para o Nottingham Forest da Inglaterra, pelo menos já está apalavrado com o Nottingham Forest da Inglaterra. O time inglês ainda não pagou os 4 milhões de euros que deve pagar para contratar efetivamente o Carlos Miguel. O Carlos Miguel que tem o sonho de jogar na Premier League. Bom, com isso o Corinthians tenta a contratação de um outro goleiro. Tentou o Santos, do Fortaleza. Estava bem encaminhado com o Santos do Fortaleza, mas o Fortaleza acabou dando a informação e comunicando que o Santos não vai ser mais negociado. O Fortaleza não libera o Santos para negociações do mercado. Então, o Santos está descartado. O Corinthians não pôde contratar o Santos. O Corinthians que teve também o interesse no Walter, mas não houve negócio com o Walter porque ele jogou a 7ª partida pelo Campeonato Brasileiro. Walter, goleiro do Cuiabá. O Corinthians agora está atrás de 2 goleiros especificamente. O Hugo Souza é o goleiro que mais interessa nesse momento. O Neneca, goleiro do Flamengo, né, que estava no Chaves de Portugal.
e pegou 3 pênaltis contra o Benfica no Campeonato Português. Embora o Chaves de Portugal tenha sido rebaixado, o Neneca pegou 3 pênaltis contra o Benfica no Campeonato Português, um dos pênaltis cobrados, inclusive, pelo Di Maria. E o Neneca pegou o pênalti. Tem 25 anos, 25 anos, tem o Neneca, 1,99 m de altura. É um goleiro alto, é um bom goleiro, habilidoso, bom goleiro, tem elasticidade. Seria uma bela contratação para o Corinthians, na minha opinião. Outra tentativa de contratação é do Tadeu, goleiro do Goiás. Só que o Goiás, recentemente consultado pelo Santos Futebol Clube, que tentou a contratação do Tadeu, o Goiás pediu 35 milhões de reais ao Santos para vender o Tadeu. A multa do Tadeu é de 50 milhões de reais. Então, vai ser muito difícil para o Corinthians contratar o Tadeu, a não ser que chegue a um acordo com o Goiás sobre a quantia que o Goiás pretende para negociar um dos seus principais jogadores, o Tadeu, que é o capitão do time e é um dos principais jogadores da equipe do Goiás. Por enquanto, então, a bola da vez é o Hugo Souza, o Neneca, jogador do Flamengo, jogador que vai retornar ao Flamengo depois do empréstimo ao Chaves de Portugal, jogador que pode ser contratado pelo Corinthians, e até a boa relação que o Fabinho Soldado tem com o Flamengo pode facilitar nesta contratação. Faça a sua inscrição. Ah, e um detalhe, antes de fazer a sua inscrição, lembrar que o Corinthians joga hoje contra o Internacional. Né? Corinthians pega o Internacional e o provável time do Corinthians para pegar o Internacional daqui a pouco no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. O Donelli, o Mateuzinho, o Kaká, o Gustavo Henrique e o Hugo. O Ranielli, o Breno Bidon e o Garro. O Coronado, o Yuri Alberto e o Wesley. Este é o provável time do Corinthians para enfrentar a equipe do Internacional, time comandado pelo técnico Antônio Oliveira. Lembrando que o zagueiro, o Caetano, tá fora, tá suspenso, tomou cartão vermelho. O Carlos Miguel também tá fora, tá suspenso, tomou o terceiro cartão amarelo. Mas o Garro volta no meio de campo. O Gustavo Henrique volta na zaga, cumpriu suspensão, forma a zaga junto com o Kaká. E nas demais posições, o time que o corintiano já está acostumado. Lembrando que o Mateuzinho continua na lateral direita, no lugar do Fagner, que está machucado. Depois do jogo, você acompanha o Acabou a Brincadeira, a melhor live pós-jogo do Brasil. Aqui, eu leio todos os comentários na live, tá? Inscreva-se no canal do Cereto, ative o sininho para receber todas as notificações, deixe o seu comentário, porque eu leio todos os comentários, deixe o seu like, é apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença. Me segue nas redes sociais, @CarlosCereto no Instagram, @CarlosCereto no Twitter. Seja do clube de membros do canal e você participa do grupo de WhatsApp do Carlos Cereto e também tem prioridade nas lives aqui do canal do Cereto, tá certo? E agora você sabe, eu te espero depois do jogo do Corinthians contra o Internacional. Acabou o jogo, começa o Acabou a Brincadeira, a live do Cereto aqui no canal do Cereto, tá certo? E agora você sabe, acabou a brincadeira. Continue no canal. Tchau.